Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Hoje, com um material muito especial do início dos anos 90 na TV Cultura, quando o Grandes Momentos do Esporte era transmitido aos finais de semana. Você vai ouvir e acompanhar em vídeo, se estiver no YouTube ou no Spotify, uma matéria, um documentário sobre rádio esportivo feita pelo repórter Elvídio Matos. É um material esplendoroso, incrível a emoção que você vai sentir ao relembrar desses grandes momentos do rádio esportivo. A fúria é mais do que uma expressão, é um grito que sai da garganta para excitar os ouvidos de milhares de torcedores. Grudados nos radinhos, essa legião de apaixonados está sempre na dependência de uma voz carregada de emoção. Se for pro gol, me chama que eu vou. Se for pro gol, me chama que eu vou. Mas os donos das vozes do rádio esportivo vão muito além da emoção que eles conseguem extrair de uma partida de futebol. No jogo pela sedução de quem ouve as narrações, os locutores de hoje usam e abusam da imaginação e transformam uma transmissão em um show de novas palavras e sons eletrônicos. Sou eu, veio da sala de aula. Aí o casalzinho chegou pra mim de jeans, meio rasgado, sujinho e tal. Cara, dá pra sacar aí duzentinho? Cenzinho. Aí eu digo assim, dá. Aí eu pichei 100 pra cada um, né? 100 pra cada um. Aí ele olhou pra mim, mas bem doidão, né? Olhinho vermelho e tal, miudinho. Chegou e disse assim, valeu. Eu digo, pô, esse valeu é um clima pra mim. Então, quando a baita numa jogada na área, eu digo assim, valeu, entendeu? Quer dizer, as coisas vieram, surgiram assim, de repente. Primeiro destaque de hoje vem do Fluminense, que hoje enfrenta a Americana a partir de 8h30 da noite pela Globo. E você vai ver o jogo vindo do Olsei, o Mendes e os Trepidantes. Eu acho que tem a parte jornalística, que você tem que transmitir, informar, opinar, o gol, o lance, o drible, o que está acontecendo fora do estádio, e a parte artística. Porque no rádio você não tem imagem, você segura no gogó, você mesmo, você tem que ser um pouco espetáculo. O chão vai tremer, garotinho! O chão vai tremer, garotinho! Hoje o Mar, inclusive, copiou muita coisa que eu tinha e eu criei aqui. Ele introduziu lá e alguns caras introduziram no interior. No colégio, dando aula, eu, quando não sabia o nome de um aluno, para não desvalorizar, eu dizia, garotinho, vem cá. Então, isso aí foi pegando. Sala de aula também. Mas o Ripa na Chulipa, o Pimba na Gorduchinha é quase uma criança. Um garoto numa boate, fala Ripa na Chulipa. O que é isso? Que tá lá no futebol, fala no jogo. Eu preciso arrumar um pouquinho isso. Aí, Ripa na Chulipa, Pimba na Gorduchinha, que eu já chamava a bola de Gorduchinha. Então, as criações são assim, entendeu? Algumas próprias e outras tiradas de segmentos da sociedade e transportadas para o futebol show. Você se lembra do primeiro jogo que você narrou? Me lembro, uma tragédia. Me lembro que eu quase faço xixi nas calças. Foi no Campo Fluminense, na época do Torneio Início. O Torneio Início era o grande festival de apresentação dos clubes antes do início do campeonato. Ou seja, antes da primeira rodada do campeonato era uma festa. Um negócio que deveria voltar, né? Porque empolgava. Você, torcedor, por exemplo, ia para o Pacaembu, digamos, às 11 da manhã, ou ia para o estádio do Fluminense às 11 da manhã, assistia futebol de 11h30 até 6, 7 da noite. Os clubes iam sendo eliminados, era aquele processo. Mas era uma festa de apresentação. Quer dizer, era o que o Canter hoje no Jockey, né? A apresentação de quem vai competir. Então, eu me lembro que eu transmiti um Canto do Rio em Madureira. Era o primeiro jogo e me escalaram. Esse cara vai, já que ele é teimoso, pode ele para radiar. Rapaz, foi uma tragédia, eu radiei tão mal, tremia pra caramba. E olha que eu já era profissional de outras áreas. Quer dizer, pegava o microfone, dominava e tal, mas eu tremi muito porque eu começava a querer, não conhecia embocadura técnica, né? Quer dizer, profissionalmente falando, e o emocional afeta diretamente no
produto final do negócio. Foi uma tragédia. Ainda bem que os caras levaram em consideração que era o início e acreditaram em mim, principalmente Valdir Amaral. Pelé, a segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Milésimo gol! Pelé. Esses magos do estilo são, na verdade, aprendizes de um mesmo feiticeiro. Foi nos criativos anos 60 que Valdir Amaral inventou uma nova bossa. Com algumas pitadas de efeitos sonoros e uma dose dupla de ousadia, Valdir Amaral fez uma revolução nas transmissões esportivas pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. Pegar um pedacinho dali, um pedacinho daqui, e fui juntando. E coisas que eu via na rua, quando eu não estava irradiando. Um dos negócios que eu notei é o seguinte, que quando o locutor dava o tempo do jogo, 5 minutos não tinha o apito ainda. Às vezes o torcedor ao lado, quantos minutos que ele disse, quantos minutos que ele está o placar, o cara fica nervoso torcendo. Então a primeira coisa, eu mandei os que chamam de pontas, comenta atrás do gol, no forma ali, sempre fechar a transmissão dando placar. Ou placar Brahma, ou placar da Gillette, enfim, qualquer um, que não vale, não é comercial, não. É só para ilustrar. E peguei um apito daqui. Eu estava um dia no cinema, solteiro, estava vendo um filme lá e tinha um nortista lá, um paraibano com uma bolsa na frente, e a mocinha lá do filme, o artista, aí você pegou ela à força, deu-lhe um beijo, não sei o que, da força. Aí o nortista na minha disse, indivíduo competente, esse que estava aqui. Eu falei, vou botar isso. O cara fizer um gol, eu vou botar nele indivíduo competente. 10 é a camisa dele, o Pelé. Indivíduo competente. Choveu na horta do Vasco, choveu na horta do Corinthians, do São Paulo. Tá entendendo? Colocando isso, botamos um aqui, outro ali. Tá entendendo? Tem peixe na rede. Rede todo mundo sabe o que é, e peixe também, né? Então quando a bola entrava, era o gol, eu falei, tem peixe na rede. Fui juntando esses pedacinhos de coisas famílias. E usando a linguagem que o povo usa. Deixa comigo. Avança Jairzinho pela direita, entrou na intermediária. Pelé tenta receber pela ponta, fechou, chutou, vai entrar no gol! Gol do Brasil! Pelé! Eu diria que no Rio de Janeiro o Valdir Amaral foi o maior inovador como locutor esportivo. E o Jorge Cury foi o narrador de maior potencial de voz de todos os tempos. Ainda dentro do campo uruguai, deu para Guidia. Guidia devolveu a Júlio Pérez, que está em profundidade, é o ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol! Já vai longe o tempo em que a gaitinha de Ari Barroso tocava anunciando um gol. Era a marca famosa do mais irreverente e apaixonado locutor da história do rádio esportivo brasileiro. Flamengo dos pés à cabeça, Ari despejava ao microfone todo o seu amor rubro-negro. Exagerado, romântico, brincalhão, Ari Barroso, em suas narrações, encantava os torcedores do seu time na mesma medida que irritava quem gostava do Fluminense, do Vasco ou do Botafogo. Frequentador das noites cariocas, poeta e compositor, Ari deu um toque musical ao ritmo da narração. Um gozador, um brincalhão. Para ele, a narração de futebol, ele me dizia muitas vezes, Milton Peruzzi, era a maior distração do mundo. ex-locutor. Porque ele perdia muito tempo em compor, ele perdia muito tempo em escrever, ele vivia com a cabeça atormentada com a política. Então, quando ele chegava no Maracanã com aquela gaitinha, ele era uma fantasia. Então, ataca o Flamengo, bala com esquerdinha, que grande ponta esquerda do Flamengo. Ele era Flamengo à morte, né? Chutou, ó, esquerdinha, chutou na propaganda, sua besta. Aí 10 minutos depois, gol de esquerdinha, mas eu não falei que ele merece uma estátua. Quer dizer, ele era a gozação em pessoa. E você olhava para o Ari Barroso, ele sorria. Ele era feito assim, de uma criatividade. Você que compõe uma aquarela do Brasil, você já imaginou o que é capaz de fazer num campo de futebol, né? Você sabe que ele inventou a gaitinha, né? Sérgio Cabral, jornalista e biógrafo de Ari Barroso. O que tinha aquela gaitinha na hora do gol? É que ele uma vez ouvindo um jogo narrado por Gagliano Neto, América e Botafogo. E ele desligou o rádio perto que o jogo poderia 2.
E no dia seguinte eu abri o jornal e foi 3-2 Botafogo. E aí ele percebeu que o ouvinte não ouvia o grito de gol, porque na época o locutor ficava no meio do público, não tinha cabine, não tem essas modomias de agora não. No meio do público. Então a gritaria era maior do que o grito do speaker, como se vê na época. E então ele ficou atrás de um som para marcar o gol. E pensou em instrumento musical, até que foi numa loja de brinquedo, aqui no centro do Rio, na Rua da Carioca. Experimentou vários brinquedos e até que pegou uma gaitinha de plástico. E que era o momento do gol. E era muito curioso porque nos gols do Flamengo a gaitinha não parava de tocar, né? Não parava nunca, era interminável. E no gol dos adversários, particularmente do VAR, porque ele tinha uma antipatia muito grande, ele tocava música. Gol do VAR, que acabou. Dele tem uma outra história, um jogo do Fluminense, no campo do Fluminense, ele foi proibido de entrar, porque já na época se dizia que a narração do jogo tirava o público do estádio. Então não permitiram que ele narrasse. E ele, então, transmitiu o jogo de um galinheiro. Na vizinhança, ele subiu no galinheiro. E ficou famoso com a narração, porque ele, segundo comentou na época e tal, a narração era perturbada pelos cacaretes, cocoricós, né, das galinhas e tal. Isso está até numa música do Lamartine Mabo, que registrou esse episódio. No galinheiro se radia para o povo, cada golpe é o anúncio. A galinha bota um moco, transmite BRAB. As famosas tiradas dele, assim, num fla-flu, por exemplo, que lá vai a bola com o Tele, avança, dribla um, e eu não quero nem ver. Esse era um narrador que se recusava a ver o ataque adversário. E as pessoas se divertiam, os rubro-negros, porque viam nele um flamenguista, né? E os adversários que queriam vê-lo sofrer. Começar a partida. Leônidas entrega Perás. Perás a Leônidas. Leônidas avança pelos chetas de Brunegedli, sanduíches, nibis, que gol. Embater quem é Viola, vai atenção, Viola voltando. Ele é um animal. Vitória é um animal, atenção, não! O goleirão defendeu, Zete. Quando os pais da matéria eram garotinhos, sonhavam com seus botões que um dia iriam emprestar suas vozes ao futebol. Todo menino que, para os jogadores de plástico deslizar sobre um campo de brincadeira, deixa a imaginação viajar até a cabine de um estádio de futebol. O ritmo alucinante da narração dá a impressão de que o jogo está sendo disputado em alta velocidade. Ele até vira uma bola e pede para ser chutado. Bola macia, gostosa, Tangueiro me chuta. Bacia com Vitorres, encheu o pé. Para muitos, José Silvério é um exagerado, mas é isso que transforma o locutor esportivo em um animador de show nas tardes de domingo. Eu vejo hoje o narrador esportivo no domingo à tarde como uma pessoa que está animando um show, que está dando um espetáculo. Ela está animando aquele espetáculo que os jogadores dão. Como você não pode estar no campo, eu estou tendo que transmitir para você aquilo que você não está vendo. E como é que você consegue isso? Como é que você transmite dessa impressão de espetáculo a quem está ouvindo no rádio? Isso é uma coisa instintiva, realmente muito difícil. Eu não consigo até hoje explicar. Algumas pessoas dizem que eu irradio futebol rindo. Eu até hoje não consegui entender isso. Dizem que eu irradio sorrindo. E eu normalmente não sou um cara que sorri o dia inteiro, mas na hora do jogo realmente parece que eu estou sorrindo. O Zé Silvério até parece mesmo uma metralhadora, mas a arte de disparar uma saraivada de palavras nasceu há muito tempo atrás. No começo dos anos 30, a Rádio Educadora de São Paulo irradiou um jogo entre paulistas e paranaenses no campo do Floresta. Pela primeira vez, a voz de Nicolau Tuma saía do campo de futebol para entrar nas casas de espantados ouvintes através das ondas do rádio. Nicolau Tuma. Eu fui apelidado Speaker Metralhadora no Rio de Janeiro em 1934.
o que eu digo foi em 34. Eu havia irradiado a Corrida da Gávea, no Rio de Janeiro, os famosos Circuito da Gávea. Eu irradiei no Rio de Janeiro em 34 pela Rádio Marinho Veiga, com uma cadeia de estações em São Paulo, Minas, sul do Brasil. Onde alcançasse o fio telefônico, chegava lá a nossa voz. E eu acredito que essa irradiação também agradou e começaram a me convidar a fazer transmissões. E fiz uma transmissão no Rio, no campo do Vasco da Gama, e ao meu lado estava aquele humorista da Marinho Veiga, o Barbosa Júnior, e eu fiz a transmissão no meu estilo rapidíssimo. E ele, no intervalo, assim, dá licença, pegou o microfone e disse assim, isto não é gente, isto é metralhadora. Vou começar pelo anúncio, né? Tá. Pedro de Nova, Rádio Record, a voz de São Paulo, transmitindo diretamente do Campo Palmeiras, sob patrocínio da Equitativa, Grande Sociedade de Seguro de Vida, Equitativa Mapamada, Equitativa um símbolo de garantia e previdência. Faça o seu seguro de vida na Equitativa para ter a certeza que sua previdência cai em bom terreno. Equitativa, uma palavra, Equitativa, um símbolo. Continua o jogo, Araquém pega a bola, passa direito para Bandir, vírus, 1, 2, 3, passa para Araquém. Araquém dribla, 1, 2, passa de novo para Valdemar de Brito invade a área, dribla, 1, 2, 3, chuta. E a bola passa raspando da trave. E de que forma tu se voltou para o esporte, para o futebol? Bem, eu sempre, desde menino, gostei muito de futebol. Eu assistia todos os jogos de futebol desde garoto. Eu ia ficar perto da cerca do Tinto só para ver o jogo de futebol. Gostei muito. Joguei em criança. Onde existe hoje o estádio do Pacaembu, eu joguei muito futebol com amigos meus. Havia lá um campo grande, aberto, tudo. Não havia estádio, coisa nenhuma. Nós nos juntávamos aí, os garotos, iam lá e jogávamos o futebol. E sempre gostei. Quando entro para o rádio, eu já tinha sido repórter, já estava trabalhando em rádio já há algum tempo. Em 1931, apareceu a perspectiva de transmitir-se um jogo de futebol no Campo da Floresta, onde é hoje a Ponte das Bandeiras, onde funciona hoje o Clube Tietê. Então, ainda pela Rádio Educadora? Ainda pela Rádio Educadora, em 31. Eu estava me formando em Direito. E fiz uma irradiação, se não me falha a memória, já passado muito tempo, 62 anos passados, foi Paulistas e Paranaenses, os paulistas ganharam o jogo, e eu fiz uma transmissão, tintim por tintim, para explicar direitinho por que se irradiava o lance por lance, para fazer, enfim, também uma propaganda da transmissão que eu fazia. Que eu comecei na Rádio Record a transmitir futebol depois da Revolução 32, logo no Campeonato Brasileiro. Era um campeonato que estava interrompido e prosseguiu depois da Revolução 32. Então, o lance por lance era o seguinte: as primeiras irradiações feitas, eu precisava explicar ao ouvinte o que eu estava fazendo e o que eu estava falando. Então, eu dizia, você faz uma coisa, para entender bem o que eu estou falando, só faça um retângulo na sua frente, do lado esquerdo está jogando, digamos, o Corinthians, do outro lado o Palestra Itália. Então, eu estou irradiando e estou dizendo, esse daqui estão atacando para cá, aqui é a entrada, aqui é o portão tal. Então, o senhor procure visualizar o que eu estou dizendo. Eu vou tentar transmitir-lhe o que está acontecendo no campo em todas as suas minúcias. Eu dizia, um lance por lance, porque nós vamos acompanhar a bola onde ela estiver. O sucesso do speaker Metralhadora abriu caminho para a primeira geração de locutores esportivos do Brasil. Corre Zagallo, parte para o centro da grande área. Ataca o Brasil, bola para o Didi. Tem pane para o arco, livre para Zagallo. De bicicleta! O rádio ajudou o futebol a ser um espetáculo. Numa época em que as mais belas jogadas eram produzidas dentro de campo, toda uma geração de locutores com sensibilidade na voz traduzia cada lance em poesia. E o improviso era a alma do bom narrador. Eu não gosto de escrever, ainda hoje eu não gosto de escrever. Fiore Giliotti. Cantinhos de Saudade eu fazia de improviso. Eu fazia Ave Maria na Rádio de Lins, fazia de improviso. Eu sempre fui muito religioso, sinceramente falando. Eu gosto de fazer discurso, gosto realmente, tenho facilidade para discursar. Eu nunca, mas nunca escrevi nenhum dos meus bordões. De repente, quando começava o jogo, a gente sabia que todo mundo dizia, apita o árbitro, começa o jogo. Aí eu, de repente, larguei bala.
Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileiro. O Edson Leite gritava, meu cronômetro marca. Eu lancei, o tempo passa. Quando o goleiro pegava a bola, todo mundo, abraça, pega firme. Aí eu já comecei, segura com firmeza. No levantamento de bola, todo mundo, levanta para a grande área. Vai subindo cabeça, eu não. Balão subindo, balão descendo, cabeça na bola e sossega a defesa deste ou daquele time, entendeu? Eu sempre procurei diferenciar. Todo adeus, ele traz alguma tristeza e provoca evocações, mas é preciso justificar o adeus, porque o adeus representa a separação de alguma coisa que vai embora. E na despedida do Pelé naquele jogo contra a Áustria, se não nos enganamos, no Morumbi, quando o Pelé deu a volta olímpica, nós dissemos mais ou menos assim: ele está indo embora, torcida brasileira, empobrecendo os estádios, os espetáculos e deixando tanta tristeza, deixando saudade. Pelé está dizendo adeus, ele que escreveu com os pés as mais bonitas poesias da história do futebol. Quer dizer, coisas assim. Então, a nossa mecânica sempre foi diferente. E por falar no Pelé, é bom que vocês saibam que eu irradiei jogos do pai do Pelé, o Dondinho, que foi um jogador de futebol fantástico. No caso do pai do Pelé, filho de peixe, peixinho é. Porque o Dondinho carregou, ao longo de toda a sua carreira, a disciplina que caracterizou o Pelé. O jogo rasteiro, o toque de bola do Pelé, a vivacidade, o jogo de cintura do Pelé. E o Dondinho talvez tenha sido até melhor cabeceador do que o próprio Pelé. Porque o Dondinho era mais alto do que o Pelé. Magro e alto. Um talento extraordinário. E eu achei que em 52 era hora de alçar voos mais altos. Foi quando eu vim para a Bandeirantes. E por incrível que pareça, a maneira como nós entramos na Bandeirantes foi singular. A nossa carreira, modesta à parte, tem muita singularidade. Eu vim fazer peste na Bandeirantes em janeiro. Então, no dia 19 de janeiro de 52, a direção da Bandeirantes pediu para que eu fizesse um teste irradiando Seleção Paulista e Santos na Vila Belmiro. E eu fui. A seleção ganhou de 3-2. Na volta, eles pediram que eu passasse na Bandeirantes. Passei na Bandeirantes 1h30, 2 horas da manhã. Assinei o contrato. Em madrugada, para começar a trabalhar no dia 1º de julho de 1952. Eu não queria abandonar assim bruscamente a Rádio de Lins, e apesar que eu tinha um pouco de medo, porque o clima do interior, principalmente antigamente, era muito diferente do clima de agora. É um clima muito íntimo, um clima muito caseiro, a gente conhecia todo mundo, a gente vivia realmente a poesia, o lirismo, o romantismo da época. Quando eu vim para São Paulo, eu não vim com a família, eu trouxe minha família 3 meses depois. Eu morava na pensão Veracruz, ali no Largo São Francisco. Mas eu chorei muitas noites enfiando a cabeça debaixo do travesseiro. De saudade da família, de saudade das namorados, a gente tem que colocar no plural, porque naquele tempo a gente vivia o encanto do rádio. Quem trabalhava no rádio naquele tempo era um príncipe encantado. A mulherada dava em cima. A gente tinha um monte de namoradas, e naquele clima, naquele festival de sonhos e de poesias, a gente também gostava de pescaria, era um negócio muito lindo. A gente convivia muito com a natureza. De noite a gente se esparramava em lágrimas. E debaixo do nosso travesseiro a gente chorava na cascata da saudade. E de qualquer maneira isso marcou muito. No entanto, fez muito bem para nós, porque é preciso sofrer para a gente valorizar aquilo que a gente consegue. A clareza da informação foi o que marcou o período dos clássicos da locução. Naqueles tempos heróicos, a vida dos primeiros narradores se resumia a um evento esportivo e a um microfone na mão. Eram os tempos da equipe de um homem só. O perigoísmo, a velocidade, a rapidez de raciocínio, a fotografia exata da jogada, entendeu? Você ouvindo o peito, você sabia onde a bola estava. Benzito põe na área, vai o Brasil para o ataque com Garrincha, vai que na linha do fundo, na boca do gol! Papai, patapá, para a equipe brasileira. Gol do Brasil, decorrido precisamente. Eu não tinha talento, eu não tinha uma frase, não tinha uma expressão. Eu acho que o meu trabalho se caracterizava pela, digamos, fidelidade. Eu procurava assistir o jogo em voz alta e transmitir para o ouvinte a emoção que eu vivia. No campeonato de 58,
O gol mais importante do Brasil foi contra o País de Gales, feito pelo Pelé. E você narrou? Narrei. Você se lembra? Foi resultado até de um arremesso lateral. O País de Gales foi um adversário duro. Se nós perdêssemos aí, nós estávamos fora. Se nós empatássemos, iríamos para o sorteio. E o País de Gales estava mais fechado do que a Inglaterra. Quando o Pelé percebeu num lance lateral com o Didi, e ele fez um sinal na área, deram-lhe a bola, ele aplicou um semi-chapéu, chapéu de aba curta no zagueiro, e colocou a bola entre o zagueiro e o pau direito do gol, tinha uma distância de 1 metro. Na zona de bicicleta, Didi. Didi até dá uma meia puxinha, engana o seu adversário espetacularmente e rola a calota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Pedro, talvez você tenha formado a dupla mais famosa do rádio esportivo brasileiro, Pedro Luiz e Mário Moraes. Você podia falar um pouco dessa parceria? Bom, nós ficamos tão identificados, trabalhamos juntos durante 20 anos. Começamos na PAN. O Mário era o nosso correspondente carioca. Ele chamava do Rio e eu dizia, fala Mário. Então ficou até, se tornou hábito nos pontos de táxi, né? Um chamava, dizia, alô Pedro, outro dizia, fala Mário. Tal, a popularidade da dupla. Pegou atenção, disparou a fera. E olha lá! Pelo amor de Deus, mas isso não existe! Segundo gol de Sua Senhoria, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé. O Pedro Luiz nos contou uma história que ele ia narrar um jogo em Moscou. E quando chegou, você estava lá. Aí a historinha é a seguinte, eu estava... Paulo Plané Buarque. Já na Suécia, para realizar o meu trabalho jornalístico de acompanhamento do Campeonato Mundial de Futebol, e recebi um telegrama do meu jornal e da Jovem Pan, onde eu também trabalhava, não era locutor, eu era simplesmente comentarista de futebol, para que eu me deslocasse para Moscou para transmitir o jogo. Ué, eu tomei o primeiro avião que encontrei lá e fui parar em Moscou. E dirigi ao Nepstadion, que era o estádio, grande estádio de Moscou, onde iam jogar a União Soviética e a Inglaterra. E me apossei da linha telefônica que tinha lá. E nisso chegou o Pedro Luiz e ficou louca da vida porque achou que eu tinha usurpado a função dele. Quando eu cheguei, estava para começar o jogo. Passei por um corredor largo, identifiquei a cabine que estava reservada para nós. Abrimos a porta, quando eu entro, encontro o Paulo Plané sentado com o microfone na mão, falando. Eu disse, ô Plané, muito obrigado, né? Você foi muito gentil, providenciou tudo. Eu tive um contratempo. Eu disse, não, eu soube do contratempo, mas isso aqui é da Pan-Americana. Eu vou transmitir pela Pan. Bom, mas aí ele já estava comprometido, porque ele estava no ar já na Pan-Americana aqui. E os diretores da Rádio Bandeirantes esperando de cabelo em pé. Aí quando o Paulo relutou, entraram 2 senhores na cabine, um pegou por cada braço, botaram o Paulo para fora da cabine, lhe entregaram o microfone e disse, alô, Bandeirantes. Saiu pela Pan no ar aqui, já estava no ar. Estava jogando as Corinthians e Flamengo pelo Rio São Paulo, no Pacaembu à noite. Eu estava no gol do portão aqui. Eu falei, Edson, fala Silvio. Modificação no Flamengo. Pois não, Silvio. Vai entrar Otton. Do lugar de quem, Silvio? Vai sair, você não lembra quem é. Entra quem, Silvio? Falou, Otton, Edson. Não entendi. Otton, Edson. Repita, por favor. Eu falei, O-T-H-O-N, Edson. Quem, Silvio? Eu falei, Edson, aquele hotel que tem na Praça do Patriarca. Ele falou, perfeitamente. No Corinthians sai Joaquinzinho, ou pera, no Flamengo sai Joaquinzinho e entra Comodoro. Então, Edson era uma figura, entendeu? Ele era de uma criatividade. Proximidade da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacularmente para tirar a tira e gol! Magistral gol de Pelé!
dentro da área. Dominou o adversário. Puxou a bola. Tornou a driblar. Muitos dos locutores com quem eu já conversei se referem ao Cose como o professor. Todos nós chamamos ele de professor. Ele tinha, além de uma grande voz, estupendo improviso, visão total do jogo, ele tinha também uma qualidade que vem em todos os grandes locutores. Gostado do trabalho dele. Havia uma terminologia de rádio, a máquina Ademir, a enciclopédia Newton Santos, enfim, o príncipe Danilo daquela época. Que felicidade, que graça de Deus, poder daqui a 4 anos gritar de novo. Posso falar que agora não há por que temer. 43 minutos, estado lacozito. E num intervalo de apenas 4 anos, por 2 vezes, poder um povo, dentro de um povo, um pobre homem gritar: Brasil, campeão do mundo! Bicampeão! Hoje, Eudvaldo Cose é uma lenda, um professor de uma escola por onde passaram todas as outras vozes. Longe dos gramados, o sonho de quem está começando entra na sala de aula. Para essa futura geração de locutores, o nervosismo e a inexperiência são superados pela emoção na hora de narrar o gol. Lá vai Pelé com a bola, pegou, parou, olhou, jogou pra trás, Rivelino correu, bateu, gol! Gol, gol, é do Brasil, Brasil, Brasil! Um fantástico gol aqui em Guadalajara, é a patada atômica aqui, aceitando novamente. Tostão com a bola, passa por debaixo das pernas de Bob Moore. Tostão vai passar, passou para Pelé agora. Pelé com a bola ajeita, passa para Jairzinho. Jairzinho vai chutar, chutou. É gol do Brasil! Qual foi o locutor esportivo que te deu a maior lição? Você ouvindo uma transmissão desse locutor? Olha, eu não sou muito fanático por futebol exatamente, né? Mas eu tenho aquela coisa do pai ouvindo e você tá menor do lado, ouvindo junto, né? O Fiore Gigliotti é um que meu pai sempre ouviu a Bandeirantes, então tinha sempre aquela coisa de eu ficar ouvindo o Fiore, né? Aquele negócio, abrem-se as cortinas e tal, né? Então ele foi o que teve maior, assim, que chamou mais a minha atenção, né? 3 microprocessadores em linguagem basic avançada. Os alunos do curso de locução se inspiraram na turma da era do rádio para narrarem os jogos, mas sempre ligados na televisão. Foi na década de 50 que o rádio esportivo conheceu seu mais forte concorrente. A imagem ocupava o espaço da palavra. E os locutores tiveram que descobrir um novo estilo e um novo ritmo de narração. O narrador de televisão, ele narra pelo monitor. Ele não narra pelo campo de jogo total. Como se você estivesse assistindo a uma grande peça no teatro, então o locutor de televisão estaria voltado para quem está com a fala. O locutor de rádio não, ele está voltado para o cenário todo. Numa transmissão ao vivo, no estádio, no local do acontecimento, evidentemente o narrador tem uma visão mais elástica. José Góes. Do espetáculo, tem uma visão de 180 graus, de gol a gol e de uma ponta do estádio a outra ponta do estádio. Agora, numa transmissão off-tube no estúdio, evidentemente que tudo se restringe àquele limite da telinha, entendeu? Ao que vem e ao que mostra a telinha, apenas isso, nada mais do que isso. Então a gente procura misturar uma emoção da narração, da transmissão, com o som ambiente que chega lá da origem do espetáculo e dá, então, ao telespectador a sensação de estar acompanhando um jogo como se o narrador estivesse no estádio. Eu citaria até um detalhe interessante. Por exemplo, quando uma equipe está atacando e há um lance assim que fica a expectativa de um pênalti, aconteceu ou não aconteceu, foi ou não foi, o juiz marcou ou não marcou, a gente vai pela reação do jogador de defesa, do jogador de ataque, que o árbitro geralmente está fora de foco. Se o jogador de defesa reclama e o jogador de ataque se anima todo e levanta o braço comemorando, então fica a certeza de que o juiz marcou realmente o pênalti. Agora, se o jogador de defesa permanece tranquilo e o jogador de ataque reclama, então fica a impressão de que o árbitro, fica a certeza de que o árbitro não marcou nada. A história do 0-0. O Osho, é verdade. O Osho é o seguinte, a bem da verdade não é criação minha, não. Walter Abrão. Eu sou franco a dizer, tenho dito, mas o pessoal atribui a mim. A PRK-30 do Lauro Borges e Castro Barbosa, que ainda hoje eu ouvi no rádio uma repetição daqueles programas, daquela dupla fantástica, é que usava o Osho 0x0, né? 0x0, X no meio. E eu adotei o Osho.
Ademir, eu acho que o Oxi define bem esse jogo até agora, não? Motorista de praça me acompanha todo dia para tratar dele. E o trânsito todo parar, pois que trânsito tá Oxo, não? A televisão é uma espécie de legenda para clichê. Então, olha aí o Ademir. E aí o Ademir. Depois se passou a dizer, olha aí o Pelé, olha aí o Rivelino, olha aí o Clodoaldo, enfim. A gente mudou. Olha o Félix. Não. Boa, Félix, essa é sua. E assim por dentro. Mudou tudo. Vejam, senhores, entre aquela época em que se rodava o filme, se revelava a bordo, ou se esperava a noite inteirinha para que o filme ficasse revelado, a corrida aos aeroportos, o embarque do filme, o telegrama anunciando a chegada do filme, toda a demarche no galeão para tirar o filme. Até hoje, quando a gente apenas fala, como no México, e os senhores ouvem aqui, a gente conta como é que o Pelé fez, como é que o Gerson fez. O Gerson apanhou a pelota, lá vai Gerson, prepara, entrega para Pelé, girou Pelé, devolveu para Jair, recebe Jair, arranca pela ponta, cruzou pelo alto, sobe Pelé, gol! Gol do Pelé. Bom, mudou muito. E daqui a um mês, 2 meses, os senhores vão ter tudo isto a cores. Vejam que coisa maravilhosa, que caminhada com botas de 7 léguas deu a televisão. Acompanhou o que o futebol fez. Saiu daqui, voltou com o título de tricampeão. E agora vejam os senhores, a televisão começou com o seu filmezinho vindo por avião e agora lhes dá o espetáculo a cores. Que beleza é este mundo de tecnologia. Talvez o poder da imagem tenha ofuscado a magia do rádio, mas nada poderá apagar a intimidade que existe entre o locutor e o torcedor quando a emoção deles parte em direção ao gol. Crepúsculo de jogo, torcida brasileira. Vai o Brasil apertando a defesa da Alemanha. Carrega a seleção brasileira. Foge, vai embora pela direita de Mundo erguendo na ponta esquerda, recolhe por ali, domina com facilidade, capô, amortece no peito, panograma, recua para Raí dominando, passou por alemão, jogou na boca do gol. Vai, Evair, pode sair o gol da vitória, o gol do delírio, o gol do título. Atenção, torcida brasileira, escapou do alemão, cara a cara com o goleiro saiu, procura a bola, Evair dançou, gingou pelo outro lado, preparou, chutou, é fogo. É gol! Gol! Evair, 1-0 para o Brasil, gol do título. Brasil outra vez campeão do mundo, torcida brasileira. Canta, Brasil, dança! Oh, Nossa Senhora da Penha! O placar! Rivelino! Ademir, eu acho que o Oxi define bem esse jogo até agora, não? Empatou! Um gol impossível! Garoto Monteiro! O chão vai tremer, garotinho! Fala macia, gostosa, pedindo me chuta! Menos segundos em meu cronógrafo. Faltam 5, faltam 4. Terminou a peleja. Esse foi o nosso especial do Rádio Esportivo a partir da matéria feita pelo Elvídio Matos para o Grandes Momentos do Esporte da TV Cultura no início dos anos 90. Por hoje é isso. Eu conto com a sua participação, pode nos escrever, deixe os seus comentários nas nossas redes, seja no YouTube, no Spotify, no Instagram, onde você nos acompanhar, deixe o seu comentário, avalie o nosso podcast também, tudo isso é muito importante, o joinha que é tão tradicional no YouTube, né? As mensagens no Spotify, o compartilhamento. Conto com você e até a próxima, quando voltamos com mais peças raras por aqui. Peças raras, você em sintonia com o rádio.